Bem, esta etapa agora, nós vamos falar do custeio. Estamos nos baseando pelo livro, que já está na 5ª edição, Direito Previdenciário, Médico do Trabalho e o Perito Médico. É o livro de autoria do Dr. Ariel, que palestrou agora há pouco, e a gente está fazendo aqui uma relembrança de tudo, ilustrando com os momentos da palestra aqui. E o custeio, hein, doutor? O que dizer dele? Custeio da Previdência Social. Bom, o custeio é o grande desafio do governo, né? E muito se fala sobre ele, no que diz respeito a como superar todo esse gasto que envolve a Previdência Social. É claro, um sistema desse, nacional, é preciso ter entrada, precisa de uma receita, pagar benefícios, e nós sabemos que paga muito a Previdência Social, ela precisa, consequentemente, ter o seu plano de custeio, de arrecadação de receita. Por isso mesmo, Marcelo, que a Previdência Social, ela obriga ao trabalhador se filiar à Previdência Social. Toda pessoa, todo cidadão que exerce uma atividade remunerada, ele é segurado obrigatório da Previdência Social. Ela tem esse caráter, obrigatoriedade e contributividade. Por isso que o senhor falou agora há pouco, do outro bloco, da carteira do trabalho, que é uma consequência uma da outra, né? Exatamente. Está trabalhando, está na carteira, tem previdência. Tem previdência. É automático, inclusive, Marcelo. O trabalhador começou a trabalhar hoje, teve a sua carteira assinada, eu foquei essa questão da importância de o trabalhador começar a trabalhar já com a carteira assinada, porque ele pode sofrer ali uma fatalidade, um acidente, e se ele não tiver a carteira assinada, já viu, a empresa vai responder uma série de processos, né? Pode assumir a questão de dano, pode responder até por ação criminal. Aliás, quando há o contrato, o trabalhador não tem o direito de prescindir, não, eu não quero. Perfeito, é isso que eu vou falar agora. Exatamente, isso é importante. Justamente, a lei da Previdência Social, ela obriga, ela tem esse caráter contributivo compulsório. Diz que você exerce uma atividade remunerada, você obrigatoriamente está afiliado à Previdência Social. Como ocorre isso? Assinatura da carteira. E aí, nós temos uma coisa interessante, Marcelo. Para o trabalhador, basta ele ter a carteira assinada. Está ali, automaticamente ele está afiliado à Previdência Social. Por que isso ocorre? Porque a legislação previdenciária também vai dizer que todo empregador, toda empresa, é obrigado, quando ela contrata um trabalhador, a fazer folha de pagamento. Ela é obrigada, sob pena de responder amanhã perante o governo. Então ela é obrigada a assinar a carteira e, consequentemente, fazer folha de pagamento. Nessa folha de pagamento, fica o empregador responsável pelo desconto. Nós sabemos disso, tem uma tabela, depender da faixa salarial do trabalhador, ele vai contribuir de 8%, 9% ou até 11% do seu salário. Aquela parte ela vai reter e recolher para a Previdência. Nós sabemos que a carga tributária no Brasil é muito grande, e aí alguns empregadores, algumas empresas ficam naquela dificuldade de desconta, mas às vezes não repassa para a Previdência Social. E isso cria um problema, Marcelo, que o empregado não tem culpa nenhuma, é preciso separar, e infelizmente ele às vezes se depara com essa dificuldade na própria agência do INSS. Qual seja? Bom, ele fez o seu papel, entrou no mercado de trabalho, teve a sua carteira assinada, descontou do seu salário. A responsabilidade agora é do empregador. A lei diz que o empregador ele é responsável pelo repasse para a Previdência Social, sob pena de responder pela apropriação indébita. Crime. Ele recolhe, é só um repasse. E, infelizmente, a gente sabe que algumas empresas, por questão financeira, dificuldade, não têm repassado esse desconto do empregado. E aí vem um problema. Esse trabalhador que não conhece a Previdência Social, não conhece a legislação, ele procura a agência da Previdência Social em busca de um serviço, de um benefício, e lá ele é surpreendido ao ser informado pelo servidor, quando aquele servidor
vai analisar ali no CNIS, o Cadastro Nacional de Informação Social, através do PIS/PASEP, do NIT, do empregado, ele chama, ali esse CNIS é que tem ali todos os dados do trabalhador, quanto ele ganha, a idade, endereço, tal, CPF, documento. Cadastro. É o cadastro. E ali, quando o servidor, ele busca ali o CNIS desse trabalhador, percebe que não houve desconto, não houve o repasse da empresa. E aí, equivocadamente, Marcelo, não sei como isso... era uma coisa que não podia acontecer. Mas acontece, eu escuto isso. Nos dias atuais, nós vivenciamos isso. Ele diz para o trabalhador, o senhor não vai ter direito, não. Volte lá na sua empresa, porque a sua empresa não pagou a Previdência Social. Te descontou e não passou. Não está no nosso cadastro, eu não posso fazer nada. Não, está errada a informação. E o trabalhador não sabe disso. Como ele não conhece, ele sai dali decepcionado. Com todos. Com todos. Com o governo, com o patrão. Exatamente. E perdido, né, Marcelo? Imagine esse trabalhador que, de repente, está necessitando daquele benefício e está contando com aquilo, que ele tem família, ele precisa, e chega ali e recebe uma informação daquele órgão, o órgão competente, diz, não, você não vai ter direito. A não ser que você vá brigar com o patrão. Como pode um trabalhador brigar com o patrão? Se você for lá e exigir, provavelmente você será convidado a se retirar, recebendo um aviso prévio. Mas essa informação, Marcelo, não procede. Por quê? Porque a própria lei previdenciária diz que, no caso desse trabalhador empregado, carteira assinada, pressupõe que esse recolhimento já foi feito pela empresa. Percebe? Porque teve a carteira assinada e, como a obrigação é da empresa, do empregador, a lei diz isso claramente. Esse desconto é reconhecido de forma presumida. Não, supostamente nós entendemos que a empresa repassou para a Previdência. Não cabe ao empregado exigir da empresa. Isso é problema de quem, Marcelo? Isso é problema da empresa com a Previdência. Por isso que a Previdência tem um órgão fiscalizador. Nós temos hoje o Corpo de Auditor Fiscal da Previdência Social, que tem lá a sua missão de que é uma figura temida nas empresas. Perfeito, exatamente. E tem ali na sua missão visitar aquela empresa, levantar auto de infração, exigir daquele empregador que faça o recolhimento. O empregado não pode ficar prejudicado. É diferente daquele contribuinte individual, que trabalha por conta própria, do segurado facultativo, que é outra figura de segurado na Previdência Social, que nós falamos aqui que toda pessoa exerce uma atividade remunerada é segurado obrigatório, mas nós temos a figura do segurado facultativo, que a partir dos 16 anos ele pode ir lá deliberadamente, ou através ligar para 135, ou através da internet, ou ainda mesmo na própria agência, fazer sua inscrição e dizer, eu quero contribuir para a Previdência Social, eu quero a proteção social. A lei faculta isso, faz parte do princípios, dos objetivos e princípios da Previdência Social, o princípio da universalidade. É o segurado facultativo. Ele não exerce atividade nenhuma, ele não é servidor público, então ele vai ali, ele quer contribuir, porque se amanhã ele ficar doente, ele pode ter a proteção. Ou então ele começa a contribuir mais cedo para se aposentar mais cedo. Isso, no que diz respeito a essa parte de custeio, o trabalhador ele não tem muitas das vezes essa informação e cria esse mal-estar. Ele volta para a empresa, doutor, cria situações uma pergunta indesejáveis. até de um caráter que foge um pouquinho ao nosso tema aqui, mas a gente ouve tanto por aí, os trabalhadores ouvem tanto nos jornais, nas televisões, nas rádios. Há controvérsias mesmo sobre este custeio, ou seja, o governo, quando chega no governo, quando é oposição, diz que há dinheiro. Quando chega no governo, diz que não há dinheiro, diz que não fecha a conta, né? O que há nisso, de verdade, nisso aí? É realmente uma conta difícil, é uma equação complicada e que se pode ter vários entendimentos? Sim, realmente, esse inclusive é um assunto que constantemente está na mídia. A questão de se a Previdência vai ter condições de manter o seu compromisso perante aqueles que contribuíram e se aposentaram. E aí envolve contabilidade, receita e despesa. Foi o tópico, né, agora, o assunto nosso, custeio. É preciso ter esse balanço, essa contabilidade. A Previdência arrecada tanto,
mas ela tem tanto de benefício para pagar e essa receita, essa contabilidade não bate, isso é divulgado pela mídia. Precisamos, em primeiro lugar, Marcelo, compreender a Previdência Social no seu contexto, que eu também falei sobre isso. A Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social. A Constituição, a nossa atual Constituição, lá no artigo 194 e 195, vai trazer a definição da Seguridade Social. Vai dizer que a Seguridade Social, ela é aquele conjunto de ações que envolve o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social e Assistência Social. Então, veja, a Previdência Social, ela compõe a Seguridade Social. E quando nós falamos na Seguridade Social, nós percebemos que a Seguridade Social, ela também tem a sua receita. Ela tem entradas para poder bancar o quê? A Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Citei o exemplo aqui de loteria. Quando se acumula aquele prêmio, 5% daquele valor vai para a Seguridade Social. Sim. Tem também jogo de profissional, jogo de futebol profissional, 5% da renda também vai para lá e outras fontes que COFINS, tal, que vai para a Seguridade Social. Pois bem, então nós temos a receita, a arrecadação pela Seguridade Social e temos a receita, a arrecadação da Previdência Social. E aí é o problema. A Previdência Social em si, ela arrecada através de folha de pagamento. Nós temos lá a cota patronal previdenciária, que hoje é 20%. Toda empresa que tem empregado, ela recolhe do total da sua folha de pagamento, sem limite, 20%. Existem as exceções, microempresa, pequena empresa, instituições filantrópicas, tal, e aquelas que tiveram a sua cota em substituição. Mas, em regra, paga 20%. Isso é a contribuição da empresa para a Previdência Social. E temos a contribuição, nós falamos aqui, nossa, como trabalhador, assina a carteira, ou através do carnê, um RPA, que é um serviço que eu prestei à empresa, a empresa ali vai e recolhe 11% ou 20% da Previdência. Essa, em regra, tem a contribuição de seguro de acidente de trabalho e tal, é a receita da Previdência Social. E aí, essa checagem de conta, em que a receita, a Previdência arrecada isso e a gasta mais. E aí se divulga que tem um déficit de 40 bilhões. Por que se divulga isso? Porque se você pegar a receita só da Previdência Social e jogar toda a sua despesa, e nessa despesa envolve também os benefícios do trabalhador rural, que o trabalhador rural, Marcelo, ele não contribui para a Previdência Social. Aquele segurado especial, melhor dizendo, ele não contribui. Basta ele provar para a Previdência que ele tem uma pequena terra ali, ele produz e tudo mais, ele tendo 15 anos ali, naquele local, naquele campo rural, e a idade, um homem 60, a mulher 55, ele faz jus a um benefício de um salário mínimo. Doutor, talvez uma pergunta impertinente aí. Muitas pessoas acham que isso é uma conta do passado, que se lá atrás não houve esse recolhimento, não houve esta presença do contribuinte, e ele tem direito, sendo trabalhador rural. Mas no presente isto é assim também? O trabalhador rural atual também não precisa contribuir para ter esse precisamos entender o segurado especial, porque o trabalhador rural presta serviço para uma empresa, ele tem essa contribuição, ele é um trabalhador normal. Eu estou falando aqui daquele segurado especial, que é aquela família que está no campo rural, que tem uma terrinha que produz. Exatamente. Aquele dali que eu acho que não deve contribuir, até porque ele está produzindo a riqueza do país, para poder a gente ali, subsistência. Ora, nós ficamos, Marcelo, muitos anos, servidor público, nunca contribuiu para a Previdência Social, só veio contribuir a partir da emenda constitucional número 3 de 93, depois veio aí a emenda constitucional número 20 de 98. Nós temos a figura, por exemplo, do militar. O militar hoje é a única categoria que não paga a Previdência. Ele continua não pagando Previdência, ele paga por ser dependente, é uma opção que ele tem hoje, em alguma situação. Ele pode pagar, mas ele não contribui. É uma aposentadoria premial, como era do servidor no passado. Então ele não pagava. Pelo fato de ele servir à sociedade, o Estado protegia ele na hora que ele precisasse
se afastar da sua vida laboral e aí adquirir a sua aposentadoria. Então, esse segurado especial, trabalha ali cuidando de uma porção de terra rural, ele não precisa contribuir. Você vê que é um benefício, um salário mínimo. Agora, nós temos aquele que é produtor, que tem a contribuição de 2%, aí é uma outra situação. E aí, essa conta, Marcelo, traz para a Previdência. E aí não vai ter dinheiro que justifique. Mas se você, Marcelo, pegar a receita da Seguridade Social, aí sim você vai ver que não tem esse déficit. A revista Anfípia, os auditores fiscais lá em Brasília, eles têm uma revista que eles, se eu não me engano, mensalmente, em 2 meses, eles divulgam, eles trazem esse relatório, e a última revista, falando sobre o balanço de 2010, eles demonstraram que a Seguridade Social teve um superávit de 60 bilhões. 60 bilhões em 2010. Ora, e como é que o governo apresenta uma conta de Previdência Social com um déficit de 38 bilhões? Então, tem alguma coisa equivocada. E a justificativa, o comentário é justamente isso. Que se coloca muita despesa aqui da Previdência, que deveria ser do Tesouro Nacional, né? Tudo bem, esse trabalhador especial... O trabalhador pagando a conta de outras coisas. Exatamente. Não deveria ser específica lá do governo e não da Previdência Social. Eu acho, então, Marcelo, se fizéssemos essa contabilidade correta e também se o dinheiro efetivamente que é arrecadado pela Previdência Social fosse aplicado dentro da Previdência, outra coisa, o problema da corrupção, não podemos esquecer, Marcelo. As fraudes, a corrupção, que também traz o desvio do direito da Previdência Social e deixa essa conta aí quebrada aí, sem ajuste. Bom, falamos do custeio da Previdência. Próximo bloco nós vamos falar dos acidentes de trabalho. E olha que o Brasil, em alguns setores, é campeão mundial de acidentes de trabalho, né? Por falta de segurança, falta de educação, falta de investimentos. O professor Ariel vai nos falar daqui a pouquinho sobre esse tema, acidentes do trabalho, é o nosso próximo assunto.